Estamos retornando com o nosso Direto de Brasília. Hoje o tema é pesado, né? Estamos desnudando, se é que os índios já não estavam tão nus assim no nosso Brasil. O professor e antropólogo Edward Loos esteve participando ativamente da CPI da FUNAI, CPI do INCRA, mas esta CPI não é do conhecimento público praticamente. Que denúncias o senhor acha que sejam fundamentais e que precisa a população brasileira tomar conhecimento e que não é nenhuma invenção nossa, está lá no relatório da CPI? A principal denúncia é que o processo de demarcação de terras indígenas no Brasil, ou seja, o processo demarcatório, é um processo obscuro, é um processo fechado à avaliação da população, à avaliação parlamentar, é um processo que corre só na mão do executivo e por isso, por estar tão hermeticamente fechado e protegido de uma avaliação parlamentar, por exemplo, encoberta a ele uma série de irregularidades, todo tipo de imaginação que você puder imaginar, inclusive importação de indígenas do Paraguai. Identificamos ONGs, já não faltam problemas, e vamos importar índios para o Brasil, índios do Paraguai, para que eles colonizem novas terras, demandas de índios que, não tendo habitado naquela região, chegaram ontem, invadiram ontem, em 2004, 2005, agora, inclusive, com verba governamental. Descobrimos índios fazendo invasão com verba da FUNAI, com verba do INCRA, né? Reivindicações territoriais que não têm um fundamento na história. Mas são essas instituições que manipulam esses grupos? Não. Essas instituições também são manipuladas por interesses internacionais. Elas fazem um trabalho sujo de encobrir a manipulação das ONGs. Então, na verdade, quem manipula, eu não vou dizer que são as FUNAI, eu não vou negar que a FUNAI não tenha tido uma participação, mas majoritariamente ela é conivente, majoritariamente quem manipula mesmo são as ONGs. A FUNAI faz vista grossas e algumas vezes, em alguns casos específicos, a FUNAI sim, empresta o caminhão, dá uma verbinha que era para ser de alimentação, ela alimenta durante a invasão, né? A FUNAI mobiliza, por exemplo, recursos, acabou de invadir, a FUNAI entra com pedido de energia elétrica, por exemplo. A FUNAI dá esse suportezinho à invasão, mas quem manipula, quem está por trás mesmo, são as ONGs nacionais e internacionais. Essas ONGs estão no foco, no radar de um dos nossos presidenciáveis, né? Sim. Ele quer reduzir um pouco essas organizações. Aliás, eu gostaria que o senhor, complementando essa pergunta do Campos, tentasse nos explicar por que na Amazônia, que tem peixe, tem rio, tem água, tem sombra, tem comida à vontade, tem mais de 1.500 ONGs. E no Nordeste, onde falta água, falta alimentação, a população morre de fome, não tem praticamente nenhuma ONG. Por que esse interesse? Porque na Amazônia não tem só peixe, água e rio. Na Amazônia também tem minério, tem bauxita, cassiterita, tem nióbio, tem ouro, prata, todo tipo de minérios interessantes. Tem o maior recurso hídrico do mundo, a maior bacia hidrográfica do mundo, a maior floresta equatorial do mundo, com riquezas que a gente nem sabe quais são ao certo e que estão agora na mão de grupos que não se pode dizer exatamente um grupo de interesse nacional. Alguns grupos indígenas sim querem uma integração com a nossa sociedade, outros grupos estão mais interessados em atender interesses econômicos internacionais. Sob a perspectiva dos pré-candidatos a presidente, vamos lá. você acha que o governo, em 2019, pode querer mudar essa situação? Tenho certeza que sim. Qualquer governador, inclusive, não é o único que tem batido muito, que percebeu isso. Inclusive, outro candidato mais alinhado com uma orientação tradicionalmente chamada esquerdista. Bom, só para que se esclareça, suponho que o senhor esteja falando de Jair Bolsonaro, esse candidato que agora se propõe uma linha mais dura. Isso, né? Não foi o único que percebeu. Ciro Gomes, por exemplo, falou numa palestra numa universidade que também ele tinha percebido manipulações dessa natureza. Então, qualquer candidato que seja um pouquinho mais antenado com o que está acontecendo no Brasil, e aqui vai uma crítica muito forte ao movimento indigenista, porque o movimento indigenista fala, já diz por aí, que nunca se viu que agora estão as sociedades indígenas, eles usam sociedades indígenas para não dizer que é o movimento indígena organizado que eles financiam, né? Então, que o movimento indígena organizado está recebendo agora o maior ataque aos seus direitos desde a época da ditadura.
Eles só esquecem de dizer que, na verdade, aqui não tem nenhum militar fazendo isso. O que aconteceu, e é isso que eles gostam de esconder, estão escondendo, é que a sociedade brasileira acordou de vez, acordou para o fato de que usaram e estão usando populações indígenas para implementar uma política, uma agenda política ou geopolítica internacional que afeta diretamente o direito de populações brasileiras, o direito de cidadãos brasileiros e os interesses nacionais autônomos e soberanos. Qual seria realmente o resgate total dessa situação? Vamos resolver essa questão de uma vez por todas. Sem eliminar os parlamento? Claro. Não é só passar pelo parlamento, é deixar o próprio índio, dar ao índio condições para que ele assuma a sua autonomia socioeconômica, porque pobre e índio não tem direito, o direito dele é muito fácil de vender, é muito fácil adquirível. Então, uma pessoa que não tem o que comer, uma pessoa que não tem condições de se sustentar, o seu voto sempre vai ser, como já disse um autor, se votassem os porcos, sempre seria quem dá a comida para ele, o eleito presidente. Tá? Então, quando você está precisando, dependendo de uma pessoa que lhe dá sustento, esse voto ele é comprado muito facilmente. Então, a melhor solução seria que os indígenas tivessem autonomia socioeconômica, não autonomia política para se desligarem do Brasil e tudo mais, mas para fazerem uso dos seus próprios recursos. É possível imaginar uma situação para o indígena brasileiro perante comunidades indígenas internacionais, principalmente nos Estados Unidos, no México, onde os índios são donos de cassinos, administram as suas fortunas, os índios, que não adianta, o progresso vai chegar, a população está chegando, de que forma eles podem se integrar, de que maneira, como o senhor como conhecedor da antropologia, estas comunidades indígenas podem sobreviver sem serem manipuladas, sem serem humilhadas e terem a sua dignidade restabelecida. Primeiro, por que não sonhar? É isso que nós estamos fazendo, é isso que eles fazem, é isso que eles sonham. Sonhar com a autonomia socioeconômica, autonomia financeira desses grupos é o sonho que eles acalentam há décadas, é o sonho que desejam para si, a mesma autonomia de seus irmãos, dos seus co-irmãos na América do Norte, no México, nos Estados Unidos, onde manipulam milhares de dólares, onde eles lidam com milhares de dólares. É o caso do, não sei se vocês sabem, mas aquele grupo Hard Rock Café é de um grupo indígena, o Seminole. Os Seminoles, eles são os possuidores da marca. Sim, tem petróleo, tem cassino. Por que não no Brasil? Bom, porque no Brasil antropólogos e intelectuais de uma certa esquerda protegeram tanto, quiseram tanto proteger a área, ou então alguém está usando, ou estão usando essa desculpa da proteção cultural para estabelecer zonas de exclusão do capitalismo. Né? A forma de proteger que se foi desenhada até agora é excluir do capitalismo, como se o capitalismo fosse esse monstro destruidor e como se a cultura indígena não fosse capaz de evoluir ao longo dos séculos, ao longo dos anos e mudar. Apenas finalizando o Direto de Brasília com a presença do professor e antropólogo Eduardo Luz, é lembrar que quanto tempo é necessário num governo para que se restabeleça direitos, para que se conquiste, se avance. Por quê? Porque nós tivemos recentemente 13 anos de governo e nós continuamos tendo movimento dos sem terra. Nós temos falta de demarcação das terras indígenas, os índios continuam pobres. Quanto tempo? Como nós vivemos num ano eleitoral, é bom que nós, da sociedade civil, façamos esse tipo de reflexão. Professor, nós lhe agradecemos muito pela presença aqui, pelos esclarecimentos e vamos continuar debatendo, porque o que nós realmente desejamos aqui no Direto de Brasília é clarear as mentes. Claro, eu que agradeço. E o resto a gente faz. Muito obrigado, professor. Eu que agradeço a oportunidade de esclarecer um tema tão complexo. Eu espero voltar aqui, retornar outras vezes, em outras ocasiões, para trazer mais notícias e esclarecer ainda mais os fatos. Professor, muito obrigado, professor. Muito obrigado, professor. Estamos encerrando o nosso Direto de Brasília. Um bom pensamento para todo mundo a respeito da questão indígena brasileira e nós vamos continuar aqui debatendo, esclarecendo e indagando. Por que não?